Amém. Bom dia, igreja. Bom estarmos aqui. A irmã Alice está ali. Esses dias eu estava perguntando por ela, para a Beth, que eu desci aqui na segunda-feira. E aí, segunda-feira, a irmã Alice sempre chegava aqui 6 e pouca da manhã para o plantão de oração. E aí senti falta. Aí estava pedindo informações a respeito dela para a Beth. Aí, bom vê-la aqui, irmã Alice. Deus abençoe a sua vida. Aí estamos aqui nesta manhã e hoje é o domingo que antecede a Páscoa. Alguém sabe o que significa esse dia de hoje? É o quê? Domingo de Ramos. Tem alguém que não sabe o que é o Domingo de Ramos? Pode levantar a mão, gente, não precisa ficar com vergonha não. Tem alguém que não sabe o que é? Todo mundo sabe? Então posso pregar outra mensagem? Não, se todo mundo sabe, eu não preciso pregar sobre o Domingo de Ramos. Então significa que tem alguém que não sabe. Ok? Então hoje é a data que comemoramos o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos, na verdade, ele é 8 dias antecedendo a Páscoa. E era onde começava a festa da Páscoa. Porque a festa da Páscoa durava 8 dias, na verdade. Nós comemoramos e celebramos a Páscoa no domingo, mas em Israel a festa tem 8 dias. No último dia, que é o dia da festa solene. Mas as festas em Israel, elas têm 8 dias de comemoração. Então ela começa, sempre uma data anterior, por exemplo, a Páscoa, ela começa, no caso, hoje, vai até domingo que vem. Domingo que vem, no caso, que nós celebramos aqui no Oriente em si, mas lá em Israel, todos os 8 dias, as festas eram sempre assim, 8 dias. No último dia da festa, que era a festa solene, mas a comemoração era os 8 dias. Só que nós só comemoramos. Então, de hoje até domingo que vem, essa semana em Israel é a comemoração da Páscoa. A Páscoa está ligada à questão lunar. Então, de acordo com a lua nova, é que surge a data da Páscoa. E aí o calendário é feito. Nós acompanhamos um calendário que nós chamamos de calendário gregoriano e nós não seguimos o calendário lunar, como, por exemplo, na China, na Índia, que acompanha principalmente na China, que acompanha o calendário lunar. Tanto que o ano novo para eles é diferente do nosso. Mas aí nós estamos aqui neste dia para falar. E aí, você que não conhece, essa é uma data bíblica, que o Domingo de Ramos é o domingo que Jesus entra em Jerusalém, que nós chamamos de entrada triunfal. É onde Jesus entra, nos portões, que hoje lá em Israel estão lacrados. A entrada de Jerusalém lá em Israel está fechada, com tijolos, para que o Messias não volte. Os muçulmanos fecharam o portal lá de Jerusalém para que o Messias não volte, como se isso fosse impedi-lo, como se tijolos pudessem impedir a glória do Senhor se manifestar. Mas nós estamos aqui hoje para falarmos desse assunto. Então eu queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Espírito Santo de Deus para que abrisse o seu entendimento nesta manhã, para que você entendesse esta passagem e entendesse o significado dela para nós nesse tempo de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós oramos ao Senhor neste dia, pedindo que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, assim como Jesus falou que Ele faria. Ele nos ensinaria, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor falou aos apóstolos, Senhor Deus, que foi chegado até nós nesse tempo. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para instruir e ensinar a Tua igreja, a louvar e engrandecer o Teu santo nome, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Queria que vocês abrissem suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos pegar esse texto. Lucas 19. A partir do versículo 28. Lucas 19, 28. Diz assim:
E depois de dizer isso, Jesus prosseguiu a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, aproximar-se de Betfage e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante. Ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprenda o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão desprendendo? Respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhe tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que vocês estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz nos céus e glórias nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então está aqui a passagem de Jesus entrando em Jerusalém. Você encontra também passagens similares nos evangelhos sinóticos de Mateus e de Marcos e de João, falando a respeito dessa entrada triunfal. Esse é um dos poucos textos que os 4 evangelhos citam essa entrada triunfal em Jerusalém, Jesus ali sendo aclamado. Mas é importante ressaltar que isso está acontecendo no domingo, e aí tem uma multidão aqui dizendo o quê? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas grande parte dessa multidão, 5 dias depois, na sexta-feira, vão estar gritando o quê? Crucificam. Olha só como é que a mentalidade muda. Domingo, hoje as pessoas estão dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aí na sexta-feira, as pessoas estão gritando o quê? Crucificam. Olha a mente variável. Olha como é que a mente muda. Olha como é que o conceito muda. Olha como é que o padrão muda. Olha como em 5 dias as pessoas são inflamadas a mudar totalmente de opinião sobre Jesus. 5 dias de diferença. Então nós vemos aqui que Jesus está aqui entrando na cidade de Jerusalém, e ali ele é recebido como aquele que seria o rei. Mas os planos de Deus não são os nossos planos. Os planos de Deus não nos pertencem, no sentido de Ele realizar os nossos propósitos. Os propósitos de Deus são muito além. Porque aqui havia uma exclamação que era própria do próprio Cristo. Era dele. Aquele que vem em nome do Senhor. O rei que vem em nome do Senhor. Mas essa era a vontade de Deus? Não. Porque essa não é a coroação que Deus tinha para Jesus. A glória do Senhor não é essa dos homens. A glória do Senhor vai ser quando ele voltar para buscar a igreja. Aí ele vai ser coroado definitivamente como rei. Não essa coroação, feita por mãos humanas, feita por pessoas. Então nós estamos aqui diante de um desafio. Tanto que Jesus, quando acaba esse processo aqui, Jesus se retira para orar. Porque Jesus também parte homem. Poxa, está tudo certo. Mas os propósitos de Deus são diferentes dos nossos. Então nós temos aqui Jesus chegando. E aí nós estamos aqui, Jesus indo para Jerusalém. Jesus tinha passado em Jericó. Quando Jesus esteve lá na casa de Zaqueu, Jesus esteve com Bartimeu, Jesus esteve com o jovem rico. Essa passagem, elas se completam. Seguindo ali, Jesus está indo para Jerusalém. 30 quilômetros mais ou menos de distância, que é a caminhada de um dia que se fala em Israel. E aí são 30 quilômetros, mas a caminhada de um dia são 40 quilômetros. Pastor, então por que Jesus gastou 30 quilômetros na caminhada de um dia? É porque ele está subindo. A diferença de Jericó para Jerusalém, para você ter uma ideia, são mais ou menos 1000 metros subindo.
Então a caminhada de um dia que é 40 quilômetros, de Jericó para Jerusalém se reduz. Por quê? Porque você está subindo. Jericó fica abaixo do nível do mar. Ela é uma cidade abaixo do nível do mar, assim como o Jordão. O Jordão é o único rio no mundo que não corre para o mar. Ele é um rio que está abaixo do nível do mar. E aí Jesus está ali, e quando ele chega próximo de Betfage, de Betânia até Jerusalém, são 3 quilômetros. E aí Jesus manda que os discípulos vão buscar um jumentinho para ele. Porque o profeta Zacarias tinha apontado para isso. O profeta Zacarias fala disso quando ele escreve a respeito da chegada do Messias em Jerusalém, para cumprir o propósito de Deus. Ele aponta que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Não montado num cavalo. Não montado num carro de guerra, como muitos pensavam. Mas ele viria como? De maneira humilde. Porque aquele que vem para ser o rei, ele não vem ostentando como os imperadores romanos faziam. Assentado num cavalo branco, glorioso, bonitão. Não, ele vem na simplicidade. Porque o evangelho vai na contramão deste mundo. E aí a entrada de Jerusalém está nessas cidades aqui, que são a casa dos figos. Tanto Betfage quanto Betânia são conhecidos como a casa dos figos. Casa dos figos não maduros. Tá? Esses figos que davam nessa região eram os figos que a gente chama da figueira brava, tão como aquele que Zaqueu subiu para ver Jesus. São figos que não são bons para a produção, para o consumo, né? Eles servem para fazer doce, mas em si para o consumo, para você comer em si, eles não são bons. E aí Jesus está nessas regiões, que era a região ali que Marta, Maria e Lázaro moravam. E Jesus manda que os discípulos vão buscar. E aí, trazendo aqui para nós aprendizados, para nós nessa lição aqui que nós temos. O que podemos aprender desta passagem bíblica? Aí eu queria que você entendesse a primeira coisa. As ordens de Jesus podem parecer estranhas, mas ela tem um propósito. O que Jesus falou para os discípulos? Vão lá na cidade, achem jumentinho preso, desprendam e traga para mim. Se alguém falar alguma coisa, eu digo o quê? O Senhor precisa dele. Aí você pensa assim, vou chegar lá na casa de alguém, vou desprender o animal do cara, nem sei quem é o cara, vai que o cara sai lá armado. Vai se o cara me dá um tiro. Estou falando sério, gente. Você vai pegar uma coisa num lugar que você não sabe de quem é, não conhece o dono, não sabe de nada. Mas eles vão. E falam exatamente o que Jesus falou. Eles não inventam nada. Mas eles dizem exatamente, o Senhor precisa dele. Então, as ordens de Jesus, muitas das vezes, vai parecer estranha. Muitas das vezes, vai parecer sem sentido para nós. Mas tudo que o Senhor faz tem um propósito. Sempre vai ter um propósito. Então, Jesus, ele deixa claro para os apóstolos ali que havia um propósito, que aquele jumentinho serviria para ele montá-lo, para entrar, para cumprir a profecia do profeta Zacarias, entrar na cidade montado num jumentinho, que seria ele ali fazer. Se você for pegar na coroação de Salomão, Salomão entra também montado no quê? Num jumento. Então, era um dos símbolos do Messias. Aquele que era herdeiro do trono. Entrar em Jerusalém montado num jumento. Tá ok? Você pode ver isso lá na coroação de Salomão. Segunda aplicação aí para nós. Tá aqui escrito aqui. Mateus que cita Zacarias, quando ele escreve lá no capítulo 21 de Mateus, capítulo 4, 5, ele cita aí que Jesus seria montado e entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Aí a segunda aplicação nossa.
Jesus atraía atenção por causa dos milagres que realizava. Muitas pessoas continuam até hoje sendo atraídas por Jesus só por causa dos milagres. Você faz uma campanha de milagres, tem gente que vem. Mas eles vêm por quê? Por causa de Jesus como Senhor e Salvador? Não, vem por causa do milagre. Naquela época não era diferente, gente. Era a mesma coisa. As coisas não mudam. As pessoas muitas das vezes vão até Jesus não pelo quem ele é, mas pelo que ele faz. A nossa busca por Jesus não é pelo que ele faz, não é pelo resultado, é pela causa principal, primaz, é pela primazia. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Se ele vai fazer o milagre ou não, é indiferente. A minha fé não está questionando a questão do milagre. A minha fé está aonde o Senhor é, e não pelo que ele faz. Mas as pessoas estavam atraídas por Jesus pelo que ele fazia. Então viram os milagres e aí estavam indo até Jesus. Porque Jesus, na hora da necessidade, ele fez o quê? Multiplicou os pães e os peixes. Curava os enfermos. Em algumas passagens dizem que em alguns lugares Jesus curou a todos que foram até ele. Em algumas situações Jesus curou a muitos que foram até ele. Mas as pessoas estavam movidas pelo quê? Não pelo senhorio de Jesus, mas por causa dos milagres que ele realizava. Então nós precisamos entender que nós precisamos separar. O Senhor pode fazer milagres a nosso favor? Pode. Mas não é isso que deve nos mover a ir até ele. Então as pessoas lá no Domingo de Ramos, elas estavam movidas atrás de resultados de milagres. E não do Senhor como ele é, por quem ele é, Senhor e Salvador de nossas almas. Terceira aplicação para nós. A multidão exaltava a Deus pela vida de Jesus. Aí é um ponto positivo aqui. Porque lá no versículo 38, a multidão dizia o quê? Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas. Porque a palavra aqui, no hebraico, eles estão dizendo o quê? Eles estão dizendo o quê, gente? Qual é a palavra do hebraico aqui? O que é? Hosana. Bendito é o que vem em nome do... Essa é a palavra que eles estão dizendo aqui. Hosana, glórias a Deus nas maiores alturas. Como lá quando Jesus nasceu, os pastores diziam o quê? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas. Os anjos cantavam, na verdade, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, aqui ele está ligando o nascimento com a entrada triunfal. E aí Jesus está entrando e o povo está exaltando. Mas aí como nós vemos, não estão exaltando por quem Jesus é, mas pelo que ele faz. Então as pessoas estão exaltando Jesus aqui pelo que ele estava fazendo, pelo resultado dos seus milagres. Mas não porque ele realmente era. Porque a vontade ali era política. Que Jesus viesse libertar Israel, que Jesus viesse libertar Israel da mão dos opressores. O fato ali não era espiritual. Poucos queriam que realmente Jesus se manifestasse como ele é, como o Salvador da terra. Mas muitos ali queriam que Jesus se manifestasse de forma política, de forma humana. Levantando um exército para destruir os opressores, os invasores, expulsar os invasores da terra. Como tentaram fazer e fracassaram. Porque o propósito de Deus não era libertar o povo fisicamente, era libertar o povo primeiro espiritualmente. Porque antes do milagre acontecer no físico, precisa acontecer aonde? No espiritual. Nós precisamos ser livres primeiramente do quê? Do pecado. Porque não adianta sermos livres das dívidas, dos opressores, se não formos livres do quê? Do pecado. Porque qual é a maior prisão que o ser humano vive? É o Bangu? Mato Grosso, Campo Grande, sei lá, outra, Federal? Não.
Esses presídios só prendem o cara lá um tempo. Mas a maior prisão que a gente vive é o quê? É o pecado. Que nos aprisiona, que nos escraviza. Então Jesus veio para nos libertar das obras do maligno. Qual é? Nos fazer pecar. Nos levar ao pecado. Nos oferecer o pecado. Então essa é a maior obra que Jesus veio fazer. Jesus, para isso, se manifestou, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quer nos fazer pecar. Então Cristo está aqui vindo, mas o povo está exaltando a Deus. Parte boa, mas como eu falei, eles faziam isso porque queriam e viram os milagres. E aí, a quarta aplicação para nós. Até no momento da adoração, oposições vão se levantar. Até quando você está adorando, parece que o céu está aberto, a sua adoração está chegando nos céus, vão se levantar oposições. Tem gente que não vai gostar do seu jeito de adorar. Tem gente que não vai gostar de levantar das suas mãos. Tem gente que não vai gostar do glória a Deus que você dá. Tem gente que não vai gostar do aleluia que você dá. Tem gente que vai se incomodar com a sua levantar de mão, com a sua adoração. Se fizeram isso com Jesus, imagine com a gente, povo. Se eles se aborreceram com a adoração diante de Jesus, imagine com a nossa adoração. O que os fariseus fizeram? Disseram, mestre, repreenda os seus discípulos. Então nós estamos diante de situações que mesmo quando nós estamos adorando, na beleza da santidade do Senhor, alguém vai se incomodar com a nossa adoração. Alguém vai se irritar com a nossa adoração. Alguém vai tentar de menosprezar a nossa adoração. A nossa adoração ela precisa ser espontânea. Além de termos adoração coletiva aqui, nós precisamos ter uma adoração pessoal. Quando estamos sozinhos, nós precisamos que a nossa adoração também traia a atenção do Senhor para as nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente só pensa em adorar no coletivo. Mas a adoração ela não é somente coletiva, ela também precisa ser individual. Quando eu canto uma canção na minha casa, eu preciso que esta canção realmente expresse a minha gratidão a Deus. Quando eu me preparo espiritualmente para estar adorando, a adoração, não importa a adoração do lado. Porque muitas das vezes a gente ouve assim a pessoa falando, poxa, louvor hoje estava ruim, né? Aí eu olho assim, não, estava ótimo. Porque o louvor não depende dos músicos, não depende do ministro. A adoração depende de quem? De mim. A adoração depende de mim. A adoração só está ruim porque eu estou ruim. Porque a adoração é reflexo de quem eu sou. E não do que está acontecendo. Se aqui não estiver bom, a adoração não vai estar boa. Vai ser só uma apresentação. Se eu estiver bem, a adoração vai ser ótima. Agora, se eu estiver mal, por melhor que seja, os músicos, o ministro, não vai servir, porque eu é que não estou servindo. É eu que não estou ali para prestar um culto de adoração a Deus. É bom quando a gente se conecta no momento que tudo está conspirando a favor. Os músicos estão bem afinados, o ministro está bem afinado, os vocais, tudo conspirando a favor aqui para a coisa acontecer. E eu estou com o coração aberto, com o coração grato a Deus, com o coração feliz de estar na presença do Senhor, pela oportunidade de estar na casa do Senhor. Então, quando tudo isso fecha, a gente sente os céus abertos diante de nós. E aí a gente parece até com Jacó, sonhando, vendo os anjos descendo e subindo. Então, quando isso acontece, é bom. Mas isso depende de quem? Depende de mim. Depende do meu coração. O meu coração precisa estar aberto. Porque mesmo se o meu coração estiver aberto, mesmo se eu estiver feliz, mesmo se eu estiver com o coração íntegro diante de Deus, para louvá-lo na beleza da sua santidade, oposições vão acontecer. Não é diferente conosco hoje. Então, o Domingo de Ramos, ele é um momento de celebração, ele é um momento de adoração. Ele é um momento ali que tudo está parecendo que está conspirando a favor de Jesus. Tudo parece que vai dar certo. A esperança de alguns discípulos, então,
Lembra do pedido da mãe de Tiago e de João? Senhor, permita que os meus filhos se sentem um à sua direita e outro à sua esquerda. Você acha que a mãe dele estava preocupada com o quê? Com o espiritual? Quem senta à direita e à esquerda do rei? Os nobres, filho. A mãe de João não estava interessada no espiritual. Como muita gente não estava interessada no espiritual, estava interessada no político. Mas o Senhor não veio para restabelecer o trono de Israel. Ele veio para pagar pelos nossos pecados. Mas, pastor, o senhor não está sendo assim, muito radical com esse pessoal lá? Não, gente. Você lembra quando Jesus, subiu aos céus, na grande comissão? Qual era a indagação dos apóstolos, dos discípulos de Jesus? Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o trono de Israel? Ali está no momento, céus abertos, o Senhor sendo recebido nas nuvens, na glória. E os caras estão preocupados com o quê? Com material. Não estavam preocupados com o espiritual. Mas nós precisamos nos preocupar com o quê? Com o espiritual. Porque nós fomos chamados para isso. Aí o anjo fala, não cabe vocês saber disso, não. No tempo oportuno o Senhor fará. Mas hoje, adore. Hoje, celebre. Hoje, glorifique. Hoje, exalte. Hoje, aproveite a oportunidade que você está na mesa do Senhor. A gente participa da ceia do Senhor, muitas das vezes de forma automática. E a gente não para pensar na riqueza. Nós éramos estrangeiros, estranhos diante de Deus. Não podíamos sequer entrar na casa do Senhor. Sequer sentar na mesa. Um dos casos bíblicos que mais se expõe a essa verdade é quando a mulher cananeia fala para Jesus. Ela fala o quê? Não posso tirar do pão dos filhos e dar o quê? Aos cachorrinhos. Mas ela fala assim, mesmo assim, os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Esse éramos nós. Esse era o nosso lugar, de comer o que caísse no chão da mesa. Mas aí Cristo, na sua ressurreição, nos dá a oportunidade de sentar na mesa do Senhor. É esse momento em que você participa. Nós éramos indignos sequer de sentar na mesa, mas o Senhor nos convida a sentar na mesa. Nós estamos na mesa do Rei. Nós estamos na mesa do Senhor, e aí você precisa valorizar isso. Você precisa valorizar esse direito que o Senhor te deu. Porque nós éramos estrangeiros, nós éramos estranhos diante de Deus. Mas pelo amor e a graça do Senhor, se compadeceu de mim e de você. Nos abriu essa porta de oportunidade. E aí, quando Jesus... Ele cumpre o seu ministério, ele cumpre a sua missão, ele entrega a Deus todas as coisas restauradas, reconciliando todas as coisas com ele. O Senhor confiou a mim e você o ministério da reconciliação, o ministério de pregarmos as boas novas, de pregarmos e anunciarmos que Cristo morreu por nós, mesmo na condição de pecadores, nos fazendo filhos de Deus. Nós fomos adotados e em Cristo nós somos co-herdeiros em Deus. Então nós temos parte na herança, nós temos direito à herança. E aí, ao participarmos da mesa, nós lembramos da morte e da ressurreição do Senhor. E anunciamos para o mundo que a contagem regressiva está acontecendo. Porque o Senhor diz o que? Eis que cedo vem. Então nós precisamos, ao participar da mesa do Senhor, lembrar que nós fomos convidados a sentar na mesa do Senhor. Não tínhamos direito, não éramos dignos, mas Cristo assumiu a nossa culpa. Ele pagou a nossa conta. Ele padeceu em nosso lugar, nos fazendo aceitos na presença do Pai. E hoje não precisamos mais ficar separados, não precisamos mais comer as migalhas que caem da mesa,
mas podemos assentar na mesa do Rei. Somos convidados a fazer isso. Somos convidados a participar. Somos convidados a participar sempre. Não é uma vez só, não, é sempre. Cada um de nós tem direito, pelo amor que foi derramado na cruz e na sua ressurreição, Cristo nos fez aceitos na presença de Deus. E para nós terminarmos, a vontade de Deus, ela não pode ser impedida. Coloca o versículo 40, por favor. Quando os fariseus repreenderam Jesus para que ele repreendesse ali os discípulos dele, para que não falasse, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, porque aquilo fazia menção ao Messias. Aí o que Jesus fala? Eu afirmo a vocês que se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Então eu e você não podemos nos calar, porque a obra do Senhor vai ser feita. Mas nós perderemos os nossos galardões. Se pararmos de clamar, perderemos o benefício da glória, de recebermos a nossa coroa. Porque Jesus falou, a vontade de Deus não pode ser impedida, porque se meus discípulos não falarem, as pedras clamarão no lugar deles. Então, querido, não deixe a pedra clamar no seu lugar, não. Clame, proclame, anuncie, fale, conte os grandes feitos que o Senhor tem realizado na sua vida e a seu favor. Os milagres que Ele tem feito. Pastor, não tenho visto milagres. Você está vivo, filho. Você acordou nesse dia. Por que você está vivo hoje? Porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida mais uma vez. Que milagre maior do que esse? Aplauda Ele. Você está vivo caminhando. Você está vivo, está enxergando. Você está vivo, está com seus braços mexendo. Motivo de gratidão, milagres que acontecem todos os dias, que a gente está no automático, a gente não percebe. A oportunidade de você estar na casa do Senhor, de você poder cultuar. Nós estamos aqui, ó, portas abertas, falando no microfone, a nossa voz chega lá fora. Quantos países que as pessoas têm que se encontrar escondido, são perseguidos. E nós estamos aqui. E você acha que isso não é um milagre? Você precisa rever os seus conceitos. São milagres que o Senhor faz a nosso favor todos os dias. Nós podemos falar do amor de Deus sem perigo. Não sei até quando, mas hoje nós podemos proclamar e anunciar que Cristo vive e Ele reina para todo sempre. Está à direita de Deus intercedendo por nós. E que em breve Ele vem buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados todos os dias. Porque o dia é hoje, a vontade do Senhor é agora. Ele nos chama para sentarmos na mesa e participarmos junto com Ele. Então hoje, que é o domingo de Ramos, que é no dia de celebrarmos a entrada triunfal em Jerusalém e o começo da festa da Páscoa, para no último dia nós celebrarmos, no próximo domingo, a ressurreição do Senhor. A ressurreição daquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que venceu o último inimigo a ser derrotado, que era a morte. A morte era o único inimigo a ser derrotado, o último aguilhão a ser destruído. E aí é o Senhor a ressuscitar. E aí as mulheres vão lá no túmulo, mas o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. E nós estamos aqui, quase 2000 anos, contando essa história, falando dessa história, contando aquilo que aconteceu naquele dia. E aí é como eu falei, no domingo as pessoas estão gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas na sexta-feira eles estão mandando crucificar Jesus. Que a nossa mente não seja variada assim. Que nós não tenhamos ânimo doble como aquele povo teve. Porque o apóstolo Tiago diz, vós que tem ânimo doble, convertei-vos. Que nós possamos ser, hoje,
o mesmo sexta-feira, o mesmo no próximo domingo. Continuar dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí podemos dizer junto com o Espírito Santo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então que nós possamos fazer isso. Guarde essa palavra no seu coração. Que o Senhor, Ele fez uma obra poderosa por mim e por você. Não porque éramos merecedores, mas porque Deus decidiu nos amar, mesmo nós ainda na condição de pecadores. E fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que nos purificou de toda a injustiça. E hoje podemos nos apresentar diante dele, na certeza e na convicção de que ele tem cuidado de nós. Queria chamar os músicos aqui. Então não deixe de louvar o Senhor, não deixe de glorificar o Senhor. Que você tenha aprendido um pouco mais a respeito do Domingo de Ramos, a respeito dessa data, que muitas vezes passa desapercebida. E aí eu estava, na quinta-feira nós fomos lá na casa do pastor Renê tomar um café lá, e aí estava lembrando, o pastor Renê sempre nessa data ele pregava sobre esse assunto, falava do Domingo de Ramos e da importância de nós lembrarmos da data, mas principalmente de mantermos a mesma fidelidade de hoje, todos os dias, sempre dizendo, chamando o Senhor para Ele vir tomar o primeiro lugar em nossas vidas, ocupar o lugar de destaque em nossas vidas. Que você possa continuar louvando o Senhor em todo o tempo.